Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFiz, meu nome é Lucas Santos. Hoje nesse vídeo eu vou contar exatamente para você um pouquinho da minha história e eu vou mostrar para você como eu consegui juntar 42 mil trabalhando no mercado tradicional. Então antes de mais nada, eu vou pedir para você tirar o filtro que você tem sobre dinheiro, sobre investimento e você prestar muita atenção, porque eu consegui num curto espaço de tempo ter um resultado que eu acredito que a maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade. Então a minha intenção aqui nesse vídeo é passar para você exatamente o passo a passo de como eu consegui juntar esse dinheiro, como eu consegui transformar a minha vida financeira, e eu quero ensinar aqui a você a investir da forma correta e também poder transformar a sua vida. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque isso aqui é um termômetro para o YouTube entender que esse vídeo é maneiro, ele espalha esse vídeo para outras pessoas, e aqui nesse canal eu ensino você a investir da forma certa e falo tudo sobre economia, sobre empreendedorismo, então vai ser muito bacana ter você aqui no time. O que eu queria começar a falar aqui pra vocês é contar um pouquinho da minha história, né? Eu sei que muitas vezes, você que às vezes me conhece somente pelo YouTube, somente pelo Instagram, você passa a ter uma percepção diferente, porque você só tem contato comigo através das mídias sociais. Mas a verdade é que eu sou como você. Muito provavelmente você hoje trabalha no mercado tradicional, às vezes você tem o seu próprio negócio, mas se você tá buscando conhecimento, é porque você às vezes tem alguma dificuldade, né? Às vezes você tem dificuldade em investir o seu dinheiro, às vezes você tem dinheiro parado, mas você não tem segurança, né? Meu, o que eu faço com o meu dinheiro? Aonde que eu aplico para eu ter rentabilidade, mas eu ter segurança? E eu passei exatamente por isso há alguns anos atrás. A minha história começou a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, né? Muito novo, eu comecei com 18 anos e, cara, eu era uma pessoa totalmente comum. Eu fazia o quê? Eu trabalhava pelo dinheiro. Eu sempre gostava ali de fazer as coisas envolvendo vendas, né? Então eu sempre fui buscando algumas coisas relacionadas a isso. O meu primeiro trabalho foi numa surf shop. E aí, depois disso, eu sempre trabalhei nesse segmento. Antes disso, né, quando eu era um pouco menor, quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu trabalhei em lava rápido, eu trabalhei com vendas com meu pai, que tem uma empresa de joias, mas depois eu fui seguindo esse trajeto, né? E bem aí nesse segmento, né, envolvendo surf, envolvendo skate, que era algo que eu gostava. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a crescer e eu percebi que, cara, exatamente aquilo que eu fazia não ia trazer os resultados que eu queria pra mim no longo prazo, né? Às vezes eu começava a ver algumas pessoas que tinham dinheiro e eu pensava, meu, o que será que essa pessoa faz de tão diferente que trouxe esse resultado para ela? Porque eu só conhecia um caminho. E eu me questionava às vezes, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas eu não era uma pessoa que estudava, eu não era aquela pessoa que sentava na frente do professor e ficava tirando dúvidas e tudo mais. Eu fazia o básico. Tanto que quando eu entrei na faculdade, né, eu já me formei em publicidade, mas nos primeiros anos, quando eu entrei na faculdade aí logo com 18 para 19 anos, eu era aquele aluno que, cara, se eu tirasse 6 e passasse da matéria, pra mim tava tranquilo. Só que depois eu fui me questionando ao longo do tempo, a partir do momento em que eu comecei a entender que fazendo aquilo que eu tava fazendo, eu não ia chegar a resultado nenhum. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar por conhecimento. O primeiro livro que eu tive contato, de fato, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi indicação de um amigo meu e falou, meu, comecei a ler esse livro, mudou um pouco minha cabeça, lê esse livro aí pra você ver se você curte, o que você acha. E aí eu li esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E foi praticamente um estralo na minha cabeça, porque eu comecei a entender uma realidade que se eu não tivesse sido apresentado, cara, talvez eu nem soubesse que aquilo existia. Porque ali eu vi a situação que eu passava como uma pessoa comum, né? E também vi como uma pessoa que transforma a sua vida, quais são as etapas, né, que ela passa ali para ela de fato transformar tanto a vida dela financeira como a vida dela pessoal. E aquilo ali, meu, surgiu várias dúvidas na minha cabeça, né? Eu comecei a pensar, meu, mas hoje eu tô aqui, eu tô trabalhando no mercado tradicional, nunca sobra dinheiro pra mim, eu tô fazendo uma faculdade, o que será que eu tenho que fazer pra eu atingir a liberdade financeira? Ou pelo menos eu começar a percorrer um caminho que eu acredito que é o certo, né? E eu comecei a me aprofundar ainda mais em relação a esse tipo de estudo, né? Investimento, mentalidade, empreendedorismo. E aí eu me encontrei no livro Os Segredos da Mente Milionária. Cara, se você ainda não leu esse livro, você precisa ler, porque o Tim Harvey, ele deixa muito objetivo ali para você os 17 arquivos de riqueza, onde você vai ver passo a passo para você mudar como você pensa sobre dinheiro. Depois que eu li esse livro e li o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu comecei a ficar um pouco inconformado com a minha situação, porque eu via que eu estava fazendo errado, né? Eu estava pegando todo o meu dinheiro, eu estava comprando algumas coisas que, meu, pra mim naquela época eu precisava comprar uma roupa de marca, eu precisava ter um tênis de marca, eu precisava ter uma boa quantidade de roupa ali para que eu, sei lá, eu tivesse bem comigo mesmo. E eu acho que não tem nada de errado com isso, desde que você saiba controlar a sua economia ali, as suas finanças, né, e sobra dinheiro no fim do mês. Então até então eu era uma pessoa que, cara, a maioria das pessoas vive exatamente dessa forma hoje, que é o que? Você
pega o seu dinheiro, você simplesmente vive ali para pagar as contas, você às vezes estuda algumas coisas, mas você não consegue sair desse contexto. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, ele chama isso de corrida dos ratos, que é o quê? É você trabalhar, pagar a conta e você não conseguir sair desse sistema. Só que o que eu quero falar hoje para vocês é exatamente o quê? Como eu consegui sair da corrida dos ratos. É algo que, se eu tivesse lá atrás alguma pessoa para pegar na minha mão e mostrar para mim o caminho, talvez eu tinha chegado até mais rápido. Só que daí eu procurei muito conhecimento. É claro que eu tive várias pessoas ao meu lado que contribuíram para isso, mas no fundo você vai ter que procurar como que você vai poder sair da corrida dos ratos, exatamente abrindo mão de algumas coisas que você quer no curto prazo. A virada de chave para mim foi quando eu fui apresentado ao mundo dos investimentos. Eu conheci um amigo meu que ele já trabalhava com investimentos e eu pedi para ele me dar uma mentoria. Falei, cara, fala um pouco para mim aqui, o que eu devo fazer, como que eu começo a investir, o que eu preciso fazer, o que significa, né, cara, você pegar o seu dinheiro e colocar num CDB, você pegar o seu dinheiro e comprar ações. Eu não sabia nada, cara, era um bolinha zero, literalmente. E aí esse amigo meu, ele começou a passar as coisas para mim e aí eu tive mais vontade ainda de entender, né, qual que era o contexto de tudo isso e tudo mais, e foi aí que eu entendi que eu precisava criar a minha reserva de emergência. Você já tem a sua reserva de emergência? Se você tem essa reserva de emergência, já deixa o like aqui nesse vídeo porque você com certeza já está no caminho certo. E aí quando eu formei a minha reserva de emergência, eu comecei a entender o quê? Beleza, ter a reserva de emergência é um ponto tão importante quanto investir. Porque a reserva de emergência é o que de fato vai assegurar, né? Se a gente precisar comprar às vezes um remédio, se a gente precisar usar esse dinheiro para alguma emergência, se a gente tiver alguma oportunidade também, né? A reserva de emergência, ela serve exatamente para aqueles momentos que você às vezes não está prevenido, né? Você precisa se prevenir tendo uma reserva de emergência. E aí eu entendi todo esse contexto e comecei a estudar muito. Aí sim eu me afundei em canais como o Primo Rico, Natália Arcuri, Jovens de Negócios. Eu conheci de fato esse contexto e eu comecei a ter uma imersão de conteúdo através desses canais. E aí eu fiquei mais inconformado ainda quando eu comecei a ler o livro Geração de Valor. Por quê? Porque o Geração de Valor ele pegou exatamente na dor que eu estava sentindo naquele momento. Eu entendi o que com Geração de Valor? Que se eu continuasse trabalhando para os outros, eu estaria vendendo o meu tempo pelo dinheiro. E eu entendi que o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem do que simplesmente você investir e ter algum dinheiro, porque o tempo ele não volta. O investimento, às vezes você perde dinheiro, você faz alguma coisa, você consegue recuperar, mas agora o tempo não tem como você voltar atrás. E aí eu comecei, né, a relutar comigo mesmo. Não era uma luta constante contra outras pessoas, era comigo mesmo, porque todos os dias eu acordava, eu ia para a loja, eu fazia as mesmas coisas, eu vendia, que era algo que eu gostava, mas eu não conseguia sair daquilo ali e obter o resultado de fato que eu gostaria. E aí que veio o resgate, né? Foi a partir do momento que eu comecei a me aprofundar no mundo dos investimentos, eu comecei a criar a minha reserva de emergência e estudar mais sobre investimentos. E aí, num contexto geral, eu comecei a criar o quê? A disciplina. A disciplina ela é um dos fatores mais importantes para você, porque a disciplina vai assegurar que de fato você criou o hábito e você está se tornando investidor. Por exemplo, eu comecei a separar primeiro o dinheiro que eu ganhava para mim mesmo. Como assim, Lucas? Hoje você tem o hábito de pegar o seu salário e primeiro você pagar as contas e o que sobra você paga para você mesmo? É algo errado, mas é algo que todo mundo faz. E no livro Pai Rico, Pai Pobre ele diz que primeiro você se paga primeiro. Porque se você hoje tem mais contas do que o dinheiro que você ganha ou o dinheiro que você deseja como salário para você mesmo, você está vivendo um padrão acima do seu padrão de vida. E o que eu comecei a entender era o quê? Primeiro eu preciso me pagar para depois sim eu pagar as minhas contas. Se eu estivesse pagando mais contas do que o salário que eu estivesse pagando para mim, então eu deveria andar um degrau abaixo do meu custo de vida. E aí eu firmei comigo mesmo que eu precisava estipular que eu precisava de um valor específico para mim como salário e o restante eu iria custear ali o meu custo de vida, né? Pagar as minhas contas e tudo mais. Então eu, como vendedor e comissionado, eu fiz o quê? Eu decidi que todo o valor que eu ganhasse de comissão, independente do valor que fosse, eu ia colocar na minha reserva de emergência ou na minha reserva de oportunidade. E o meu salário, que era o salário fixo, isso aí ia para eu custear ali o meu custo de vida, pagar a conta da minha casa, internet, carro e tudo mais, as minhas despesas. Então eu fixei o quê? Que R$ 1.300 era o meu custo de vida. Não importa se eu ganhasse 3, 4 mil reais com comissão, eu iria usar somente R$ 1.200. É algo que você precisa fazer? É um exemplo que eu estou dando para você. Você pode adaptar perante a sua realidade. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não moram com os pais, tem pessoas que têm filhos e tudo mais, então você precisa adaptar para a sua realidade, para ficar algo alcançável. Mas o que você precisa pegar aqui é a ideia que você precisa ter a disciplina. E aí o que aconteceu? Resumidamente, né?
Quando a gente entrou aqui em 2020 e a gente teve a pandemia do coronavírus, a partir do momento em que aconteceu o circuit break, aconteceu toda essa instabilidade, né, que, as ações despencaram, as coisas começaram a acontecer, eu entrei a fundo, tanto com o conhecimento, tanto com o investimento na carteira de investimento. Por quê? Porque eu estava preparado, ninguém podia prever que de fato ia acontecer uma pandemia. E aí foi que eu comecei a fazer os meus primeiros aportes na Bolsa de Valores. Eu já tinha estudado, eu já estava analisando a empresa, eu já estava com a disciplina correta há mais de um ano, formando a minha reserva de emergência e tudo mais. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu consegui aproveitar bons descontos. E eu vou deixar até passando aqui na tela para você exatamente como que funcionou os rendimentos que eu tive desde o primeiro dia que eu coloquei o meu dinheiro no banco digital até o dia de hoje, né? Como que foi esse crescimento? Ele foi gradativo, mas ele foi aos poucos, porque eu fui pegando a comissão que eu ganhava e eu fui colocando na minha reserva de emergência, na minha reserva de oportunidade. E aí aconteceram várias cenas, né, durante praticamente o ano todo, de 2020 a 2021, porque a bolsa, ela subiu, ela desceu, algumas ações elas deram uma esticada, algumas ações elas caíram, mas nesse processo eu tive uma boa rentabilidade com algumas empresas que eu escolhi. Por exemplo, a Localweb, eu tive um resultado absurdo, eu vou deixar até aqui na tela passando para você que eu tive mais de 500% de lucro. Eu tive algumas empresas que eu aportei, que eu de fato me tornei sócio, que tiveram rendimentos extraordinários. Só que aí você pode olhar para mim e falar assim, né, pô Lucas, mas é exatamente por isso que você conseguiu juntar 42 mil, porque você comprou as ações e as ações valorizaram. Em tese sim, as ações valorizaram. Só que eu quero que você pegue aqui um insight que o quê? Que a oportunidade, né, a sorte, ela só é sorte quando ela encontra a competência. E a competência, ela estava no fator de que eu passei mais de 1 ano e meio formando a minha reserva de emergência, tendo a disciplina correta para eu poder fazer boas escolhas. Então sim, a pandemia ela trouxe uma rentabilidade na minha carteira de investimentos que foi atípica. Porém, eu estava preparado e eu estava ali, né, com o conhecimento ideal para eu poder escolher boas empresas. Só que o que eu quero frisar aqui não foi a bolsa de valores que fez eu juntar esse dinheiro. Ela potencializou, mas o que de fato fez eu ganhar mais dinheiro foi eu trabalhar e eu ter a disciplina correta para aportar todo mês. Porque pensa comigo, adiantaria a bolsa ter caído e eu não ter um valor ideal na minha reserva de emergência para eu poder fazer bons aportes? Não adiantaria. E eu quero que você pegue esse insight que eu quero deixar aqui hoje, porque muito provavelmente você entrou nesse vídeo, né, que você viu um valor expressivo e você ficou pensando, caraca, velho, como que eu posso fazer isso também? Já que eu falo de investimento, será que ele investiu tudo isso e ele conseguiu fazer isso na bolsa? Em tese, a gente consegue sim investir e ter uma rentabilidade. Só que o que você precisa focar é o processo que aconteceu por trás dos investimentos. A bolsa de valores, ela é só um meio, né? Ela é uma ferramenta para ela proteger o seu capital. Agora, o que vai fazer você ter bons rendimentos é você trabalhando. Sim, é você às vezes trabalhando tradicional, é às vezes você empreendendo, você tendo o seu próprio negócio, é você às vezes estar trabalhando no mercado tradicional e você ter renda extras, né, onde você vai poder fazer os aportes todos os meses e você vai começar a entender melhor o mundo dos investimentos. Fazendo o quê? Tendo a disciplina correta, estudando e mantendo a consistência. Foi exatamente como eu mostrei aqui para vocês. Todos os meses eu tinha um valor específico que eu fazia os aportes e no longo prazo eu consegui ter uma rentabilidade. Um ponto importante da gente colocar aqui é que um exemplo, né, a Localweb que disparou mais de 500% na minha carteira, foi uma rentabilidade bacana? Sim, mas isso não é algo típico, isso não é algo que acontece todos os dias, isso foi um evento que aconteceu exclusivamente com uma ação. Você não tem que focar os seus investimentos em ficar procurando a nova Localweb. Você precisa fazer o quê? Trabalhar, manter a disciplina, fazer os aportes mensais e abrir ali o seu home broker, a sua carteira de ações, uma vez a cada, sei lá, 1 mês, 2 meses, para você entender como que tá ali o suporte daquela empresa que você escolheu. Porque a maioria das pessoas, ela pensa o quê? Eu vou começar a investir, eu vou investir na bolsa e eu vou enriquecer. Só que pensa comigo, como que você vai começar a investir se às vezes você não tem uma fonte de renda? Tem muita gente que fala assim, eu vou começar a investir na bolsa e eu vou abandonar o meu trabalho, eu vou fechar a minha empresa, eu vou viver só de rendimentos. E não funciona dessa forma. Por quê? Porque o princípio começa nos aportes. O principal motivo que faz você ter alavancagem no longo prazo é você ter a disciplina de investir todos os meses. Como que você vai investir todos os meses se você não tem nenhum rendimento? Então eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo exatamente essa estratégia.
Hoje, se você ainda não investe ou se você já começou a investir, foque no seu trabalho. É isso que vai te enriquecer, é o equity da sua empresa, é o dinheiro que você ganha de comissão, é o dinheiro que você ganha do seu salário e você está mantendo um padrão abaixo do seu custo de vida para você conseguir investir na bolsa. Isso sim vai transformar a sua vida de verdade e não a bolsa de valores. Eu sei que tem muitas pessoas aí de fora que falam, né, amor, tira o seu dinheiro da bolsa, não invista e tudo mais, só que a bolsa, ela é um meio, a bolsa ela não é o fim, não é a bolsa de valores que vai fazer você enriquecer. É você que vai fazer você enriquecer através do seu trabalho, através do seu esforço. A bolsa, ela é só um meio para você potencializar isso. E aí, como que você pode fazer isso? Cara, o exemplo que eu dou aqui prático, que foi o exemplo que eu usei. Primeiro eu disse, né, você precisa adaptar para a sua realidade de vida. Se você hoje tem exatamente 50% do seu patrimônio em custo de vida, né? Se, por exemplo, se o seu salário, né? Se você ganha ali R$2.000 e o seu custo de vida ele é R$1.000, você precisa começar a baixar o seu custo de vida. Ah, Lucas, não tem como e tudo mais. Dá um jeito, é a sua vida, é o seu investimento, você precisa fazer isso para você ter resultado. Você precisa focar em sempre andar um degrau abaixo do seu padrão de vida. Se hoje você não consegue ter menos do que 50% do seu salário para o seu custo de vida, você precisa aumentar as suas alternativas de renda, né? Não sei, às vezes pegar um trabalho para você fazer na sua casa, na sua hora extra, fazer alguma coisa que vai te gerar renda, porque hoje o seu problema às vezes é renda insuficiente. Se às vezes você tem filhos, se às vezes você tem alguma despesa fixa, né, que come ali mais de 50% dos seus rendimentos, então o que falta para você é renda. Você precisa aumentar suas fontes de rendas. Fora isso, você precisa baixar o seu custo de vida mensal. E aí você tem que focar exatamente num valor. Qual vai ser o salário que você vai se pagar, né? Por exemplo, nossa, Lucas, eu preciso ter um salário para mim, né, para eu ter ali a minha própria, para eu ter o meu próprio salário, né, de R$500. Então você vai adaptar. Primeiro você vai tirar o seu salário, depois você vai tirar o valor que você vai investir por mês e depois você vai pagar a conta. Então é exatamente isso que você precisa fazer e você ter a disciplina. Não existe mágica. Você precisa primeiro mudar a sua mentalidade sobre dinheiro. Você precisa parar de pagar a conta primeiro para depois você investir. Você precisa primeiro tirar o seu salário, depois você tirar o valor que você vai investir e depois você pagar suas contas. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai chegar no resultado que você tanto almeja, porque aí sim você vai começar a investir de forma inteligente, unindo tanto o seu esforço de trabalho quanto os seus investimentos. E aí eu quero saber de você, como que você investe hoje? Qual que é a sua principal dúvida? Tem alguma coisa que você faz hoje em dia, né, que você já conseguiu ter uma disciplina correta? Deixa aí nos comentários, comenta aí comigo que eu tô muito ansioso para saber como que você às vezes se vira, né? Por exemplo, eu entendi que eu precisava tirar exatamente o valor total da minha comissão para eu começar a investir, para eu começar a construir a minha liberdade financeira. Mas eu quero saber o que você faz hoje. Deixa aí nos comentários que eu tô bem ansioso para saber, então comenta aí com a gente. Se você também quer saber mais sobre investimento, dia 8/4 eu vou fazer um super evento ensinando como você pode se tornar um investidor em 60 minutos. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Entra lá, se inscreve, que daí eu vou mandar todas as informações necessárias para você estar com a gente nesse Masterclass. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve aí no canal, vem fazer parte do time do canal FlyFis e eu te aguardo até o próximo vídeo. Meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal FlyFis, tamo junto, valeu!